Olá, caros alunos, sejam bem-vindos a esta aula. Na verdade, essa é a parte 2 de quadriláteros. Hoje nós iremos dar uma atenção especial aos quadriláteros notáveis. Então, inicialmente, vale lembrar que um polígono que possui 4 lados é um quadrilátero. Um quadrilátero, qualquer que seja ele, sempre possuirá 2 diagonais. E a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus. Nós já vimos isso na aula passada. Vamos aqui ao trapézio, que é o nosso primeiro quadrilátero notável. Então, quais são os elementos de um trapézio? Bem, o trapézio ele possui aqui uma base menor e uma base maior. E possui esses dois lados aqui não paralelos, né? Esses dois lados, eles são transversais às bases que são paralelas. Definição: o trapézio é o quadrilátero convexo com 2 lados paralelos. Os lados paralelos são chamados bases. Ok. Trapézio retângulo. Então, o que seria o trapézio retângulo? É aquele trapézio em que possui pelo menos aqui um ângulo de 90 graus. Por que eu digo pelo menos um, né? Porque se esse ângulo aqui for de 90 graus, consequentemente, esse também será de 90 graus, visto que as bases aqui são paralelas. Então, no trapézio retângulo, um lado é perpendicular às bases. Temos também os trapézios, né, isósceles. Quais são as características desse trapézio? Primeiramente, no trapézio isósceles, os lados não paralelos são congruentes. Isso mesmo, ó. Esse lado aqui ele vai ser congruente a esse outro. O que mais que nós ganhamos aqui? Os ângulos de cada base são congruentes. Ou seja, esse ângulo é congruente a esse, e esse é congruente a esse. Outra característica é que as diagonais são congruentes. Então, os trapézios isósceles eles possuem boas propriedades e costumam cair com frequência em questões que envolvem aqui quadriláteros notáveis. Muito bem, vamos adiante. Propriedades gerais de um trapézio, né? Vamos lá, em um trapézio ABCD, com AB e CD sendo suas bases, nós temos o seguinte, ó. Esse ângulo somado com esse dá o quê? 180 graus, exatamente, ó. Esses ângulos aqui, eles são suplementares, beleza? Da mesma forma, se aqui for θ e aqui for um gama, a soma desse ângulo aqui com esse também dá 180 graus. Essa propriedade ela vai ser também presente lá nos paralelogramas, tranquilo? Então vamos lá, os segmentos AB e CD são paralelos. AD, né, eles são ângulos colaterais internos. Lembra daquelas classificações que nós fizemos? Quando você tem aqui 2 retas paralelas, imagina que as bases do trapézio sendo 2 retas, né? Então, esses ângulos aqui são ângulos colaterais internos. Logo, eles são suplementares. E o mesmo aqui acontece, né, com B e C, foi o que a gente acabou de comentar. Vamos agora para o paralelogramo, que é o nosso segundo aqui trapézio notável. O que é o paralelogramo? É todo quadrilátero convexo com lados opostos paralelos. Então, se você tem um quadrilátero em que os lados opostos são paralelos, pronto, você tem um paralelogramo. Quais são as propriedades, né, do paralelogramo? Primeiramente, os ângulos opostos são congruentes, ou seja, esse ângulo aqui é oposto a esse, portanto, são congruentes. Da mesma forma, esse e esse são congruentes. Os ângulos adjacentes são suplementares, ou seja,
ângulos adjacentes, ó, aqui, são suplementares. Ou seja, a soma dá igual a 180 graus. Os lados opostos são congruentes, né? Ou seja, se esse lado aqui mede 2, esse aqui também vai medir 2. Se esse aqui mede 5, aqui também mede 5. Lados opostos, congruentes. E as diagonais se interceptam. Na verdade, isso aqui, pessoal, não está totalmente correto, tá? O termo certo aqui seria se intersecta. Intersecta. Porque esse intersecta vem de interseção. Não vem de interceptação, né? Se fosse interceptação, aí sim, seria intercepta. Mas, no caso, o mais adequado aqui é intersecta. As diagonais se intersectam nos pontos médios. Ou seja, esse ponto aqui, ele é ponto médio tanto dessa diagonal AC, quanto também dessa diagonal DB. Ok? Esse aqui é... né, esse pedaço aqui é congruente a esse, e esse daqui é congruente a esse. Tudo bem? Vamos lá. Retângulo. O retângulo, ele é um quadrilátero convexo equiângulo. O que significa equiângulo? Todos os ângulos internos são congruentes. Bem, mas sabendo que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus, se você dividir isso aqui por 4, vai dar 90, né? Portanto, o retângulo ele possui essa característica. Bem, então, a primeira propriedade é que os ângulos internos medem 90 graus. O retângulo é também um paralelogramo, ou seja, todo retângulo é um paralelogramo. Pessoal, dizer que todo retângulo é um paralelogramo significa dizer que o retângulo ele possui todas as características que possui um paralelogramo, né? Ou seja, ângulos opostos são iguais, as diagonais se interceptam no ponto médio, lados opostos são congruentes e assim por diante. No retângulo, nós temos aqui uma propriedade bem especial também, que é o fato das diagonais serem congruentes. Lá no paralelogramo, as diagonais não são congruentes, tá? Elas possuem medidas diferentes. Já aqui, no retângulo, a gente garante a congruência. Esses resultados, eles podem ser demonstrados utilizando a ideia de congruência de triângulos. Só que como foi um assunto que nós não vimos ainda, então eu simplesmente vou apresentar as características aqui para vocês e a demonstração fica para um outro momento. Losango. O losango é um quadrilátero convexo equilátero. Por que equilátero? Porque todos os lados são iguais, né? Bem, primeira propriedade. O losango é um paralelogramo. Ou seja, todas as propriedades que têm um paralelogramo, o losango também tem. Mas a recíproca, ela não é verdadeira, tá? Nem todo paralelogramo é um losango. As diagonais são perpendiculares. Ou seja, se você traçar aqui as diagonais, você vai obter exatamente um ângulo reto, ok? E, por fim, as diagonais dividem o losango em 4 triângulos retângulos congruentes. Então, esses triângulos aqui, eles são todos congruentes. Professor, o que são congruentes? São iguais. A gente poderia pensar também assim. Eles são iguais. Vamos agora para o quadrado, né? O quadrado, ele é o quadrilátero regular, por excelência. Ou seja, ele é equilátero e equiângulo. Vamos lá, definição. O quadrado é o quadrilátero regular. Ou seja, ele é convexo, equilátero e equiângulo. Propriedades. O quadrado é um retângulo e um losango. Pronto. Perfeito isso aqui, ó. Porque se ele é um retângulo e um losango ao mesmo tempo, todas as propriedades que possui o retângulo e o losango, o quadrado também possui. Nem adianta aqui listar todas não, né? Se a gente já sabe quem são as propriedades de um losango e de um retângulo, a gente sabe quais são as propriedades de um quadrado.
Muito bem. Base média, isso aqui eu já tinha comentado com vocês na primeira parte, vou só aqui dar uma frisada. A base média de um triângulo é o segmento que liga os pontos médios de dois lados do triângulo. Ou seja, se você pegar o ponto médio desse lado aqui, AC, e o ponto médio desse lado aqui, BC, o segmento formado por esses dois pontos é a base média. E a base média, pessoal, ela vale metade da base aqui AB, ok? Ela vale metade daquele lado no qual ela é paralela. Então, esse resultado aqui é muito importante, ó. MN é paralela a AB e aí vale a metade de AB. Base média do trapézio. Se você tem um trapézio, toma aqui os pontos médios dos lados transversais. Essa medida aqui, né, na verdade, esse segmento, nós dizemos que é a base média do trapézio. E quanto vale essa medida? É exatamente a média aritmética das bases. Você pega aqui a base maior, mais a base menor, divide por 2, você tem aqui o valor da base média. E a base média, ela é paralelo às bases do trapézio, né? Tem isso também. Problema de número 1. Sendo que, sabendo que o trapézio abaixo tem base horizontal, determine x e y. Ok. Então, pessoal, nós sabemos que esses ângulos aqui, ó, no trapézio, eles são colaterais. Se são colaterais, a soma é igual a 180 graus, né? Então fica x mais 20 graus mais x, isso aqui é igual a 180 graus. Aqui eu tenho 2x igual a 160, né? Passa nesse 20 subtraindo aqui o 180. X vai ser igual a 80 graus. Muito bem. E o y, mesma coisa. Você tem aqui y mais y menos 20. Isso aqui é igual a 180 graus. Portanto, 2y é igual a 200 graus. Y é igual a, na verdade, 100 graus, né? Divide por 2 aqui, 100 graus. Muito bem. Questãozinha bem tranquila. Problema 2. Dado o paralelogramo, determine x. Bem, nós sabemos que ângulos opostos num paralelogramo são o quê? Iguais, né? Então, 3x menos 34 é igual a x mais 72 graus. Então, aqui vai ficar como? 3x menos x é igual a 72 mais 34. Aqui fica 2x é igual a... Aqui vai ficar 106, né? 106 graus. Portanto, x é igual a 53. Beleza? 53 graus. Questão de número 3. Indique quais afirmações abaixo são verdadeiras. No caso da afirmação ser falsa, exiba um contra-exemplo. Então, aqui as de vermelho, né, são as verdadeiras. Beleza. Todo retângulo é um paralelogramo. Ok. Todo paralelogramo é um retângulo. Falso, né, gente? Ó, o contra-exemplo. Pega esse paralelogramo aqui, ó. Não é retângulo. Todo quadrado é um retângulo. Beleza, ok. Todo paralelogramo é um losango? Não. Com certeza não. Por exemplo, esse paralelogramo aqui não é um losango. E todo quadrado é um losango. Beleza, né? Super de boa. Problema 4. Determine os lados de um retângulo cujo perímetro mede 280 centímetros e tem base 20 centímetros maior que a altura. Problema de número 4. Determine os lados de um retângulo cujo perímetro é 280 centímetros. Então, você tem aqui um retângulo de base A, altura B, e o perímetro é 2 vezes A mais B, né?
Por quê, professor? Aqui é B e aqui é A, né? Lados opostos são congruentes. Então, o perímetro seria A mais B mais B, ou seja, 2A mais 2B. Colocando o 2 em evidência, você fica com 2 vezes A mais B. Então, isso aqui é o perímetro, tá? Então, ele diz assim, ó, tem base 20 centímetros maior que a altura. Então, a base é 20 centímetros maior que a altura, ou seja, é 20 mais B, né? Ok, pessoal, então vamos substituir aqui as informações. Ó. Ele já me dá o perímetro, 280, igual a 2 vezes, aí A mais B, só que A é 20 mais B, então vai ficar 20 mais B, né? Isso aqui é o meu A, bom? Aí você tem que passar esse 2 aqui dividindo, ó. Continuando aqui, nós teremos 20 mais 2B, eu já estou somando isso aqui, ó. 20 mais 2B é igual a, passando 2 dividindo, fica 140. Então, 2B é igual a 140 menos 20. Isso aqui vai ficar 120, portanto, B é igual a 60. Bem, mas se o B é 60, o A é 20 mais 60. 60, né? Que é 80 aqui. 80 centímetros. E aqui, 60 centímetros. Então, a gente acabou de descobrir o valor das medidas desse retângulo. Tudo bem? Vamos lá. Em um trapézio isósceles, vamos desenhar aqui, ó, trapézio isósceles. É algo mais ou menos assim. Ok. A base maior mede 25 centímetros. A base menor, 20 centímetros. Determine o comprimento dos outros dois lados, sabendo que o perímetro é 75 centímetros. Ó, se ele é isósceles, aqui é A, aqui também é A, né? Por que A, professor? Ah, eu poderia chamar de X, né? Eu não sei ainda quanto que vale isso aqui. Mas eu sei que elas são iguais, esses lados, porque o trapézio é isósceles. Vou até frisar aqui essa informação. Tá aqui, ó. O trapézio é isósceles. Muito bem, gente. Então, o perímetro é 2x mais 45, né? Soma todo mundo aqui. Isso aqui é igual a 75. Portanto, x é igual a 75 menos 45 centímetros. Aqui vai ficar 30. Portanto, x é igual a 15 centímetros. Então, esse é o valor da medida desses lados aí não paralelos. Muito bem. Em um losango, uma diagonal faz um ângulo de 50 graus com um lado. Então, você tem aqui um losango. Você tem aqui as diagonais. Lembrando que aqui é 90 graus, né? Aí uma diagonal faz um ângulo de 50 graus com um lado. Então vamos supor que seja esse cara aqui, né? 50 graus. Determine as medidas dos ângulos internos. Ó, se aqui é 90 graus e aqui é 50 graus, esse ângulo aqui tem que ser aquilo que falta para 90, na verdade, aqui, ó, porque se aqui esse ângulo aqui somado com esse, pessoal, tem que dar 90 graus, né? Porque 90 com esse outro 90 dá 180. Opa! Eita, apaguei foi tudo aqui. Vamos refazer aqui, ó. Diagonal maior, diagonal menor. Então aqui é 50 graus, aqui é 90, aqui tem que ser igual a
40 graus. 40 mais 50, 90, 90 com 90, 180 graus. Bem, mas lembre-se que as diagonais de um losango são também bissetrizes. Então, esse ângulo aqui é também de 40 graus. Esse daqui também é de 50 graus. Aqui é 90 graus, né? Então, você vai brincando aqui, ó. 40, 40 e assim por diante. Aqui é 50, 50. Portanto, os ângulos internos é, na verdade, 100 graus e 80 graus. Ok? Esses são os ângulos internos. Problema 7. Considerando que S e R são os pontos médios dos lados correspondentes do trapézio ABCD abaixo, determine X e Y. Então aqui, pessoal, existem várias formas de você fazer essa questão, né, mas eu vou seguir a seguinte. Ó. Aqui você tem a base média do trapézio ABCD. Então nós sabemos que X mais Y é a base média. E a base média ela é calculada somando as bases, dividindo por 2, né? Então vai ficar x mais y mais 1, mais y mais 2, dividido por 2. Então isso daqui você pode passar esse 2 multiplicando, né? Fica 2x mais 2y é igual a x mais 3 mais 2y. Esse 2y vai embora com esse 2y. Aqui fica 2x igual a x mais 3, portanto, x é igual a 3. Tranquilo? Muito bem, então já temos o valor aqui de x. Agora você vai olhar para esse triângulo, ó, ADC, e observe que o x aqui é base média. É base média do triângulo ADC. Lembra, a base média de um triângulo é metade da base aqui, né, a qual ela faz referência. Então, sabemos que o x é y mais 2 sobre 2. Portanto, 2x é igual a y mais 2. Só que o x é 3, né? Fica 6 é igual a y mais 2. Portanto, y é igual a 4. E aqui, pessoal, a gente encerra essa aula. Espero que você tenha aproveitado o máximo aí. Nos vemos na próxima oportunidade. Um forte abraço, bons estudos e até a próxima.